Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho, ou melhor, no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 22. Essa semana eu tive a alegria de, dentre as minhas visitas, uma delas que muito me edificou, e essa história me foi lembrada nessa visita. E eu passei a reler o texto e quero compartilhar com vocês. Semana passada nós falamos sobre a obra missionária, e nesse mês de maio estamos retomando assuntos concernentes às nossas famílias, à luz da palavra de Deus. Portanto, Gênesis capítulo 22. Acompanhe a leitura que eu vou fazer a partir do verso 1, irei até o verso 19. Gênesis 22, a partir do verso 1. Diz assim nas Escrituras: depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: espera aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, respondeu Abraão, ou melhor, quando disse Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão, por favor, os irmãos. Juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas as mãos sobre o rapaz, ou a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que de veras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão a seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Meus queridos, esse texto das Escrituras tem um destaque, um justo destaque, como parte de um projeto de Deus na vida de um servo dele, Abraão. Nós temos o seu chamado lá no capítulo 12, e esse momento aqui é um momento ímpar, e o grande ensinamento do texto está sim na relação de Abraão com Deus, na maneira como ele adora Deus, como ele prioriza Deus, quando ele se rende ao Senhor e demonstra a sua fé no Deus a quem ele servia. Esse é o grande foco do texto, e sobre isso nós teríamos muito, ou melhor, temos muito o que falar. Mas eu quero olhar para esse texto com você nessa manhã
e pensar um pouco sobre a família envolvida aqui. E tirar algumas lições para mim e para você, para as nossas casas. Neste momento tão ímpar na vida de Abraão, mas que na verdade é na vida dele, da sua esposa e do seu filho, na vida de sua família. Para tanto, vamos retornar e nos lembrarmos um pouco da trajetória dessa família. No livro do Gênesis, capítulos atrás, nós encontramos Abrão com a sua esposa no seu trabalho, vivendo de maneira, aspas, normal. Abrão já estava avançado em dias e eles conviviam, aprenderam a conviver com um problema naquela família, que era o problema de Sara, sua esposa, ser estéril. Embora esse fosse um problema sério, inclusive cultural, naqueles dias, eles viviam de maneira ordenada. Ele tinha o seu trabalho, ele cuidava do rebanho. Abraão tinha uma vida estável, uma vida, aspas, mais uma vez, tranquila. E aquela família, então, conduzia a sua história, como a maioria das famílias naqueles dias, sem grandes desafios, embora esse de ser ela estéril fosse um grande desafio, mas eles conviviam com isso e a vida se desenvolvia sobre esta realidade de maneira possivelmente normal. E o que o texto sagrado diz que, no capítulo número 12, já citado, Deus aparece a Abrão e dá uma ordem a Abrão que afetaria a sua vivência familiar em todos os sentidos. Eles estavam ali bem estabelecidos, acomodados, estava tudo muito bem estruturado, e aquela família então recebe uma ordem do Altíssimo que deveriam sair daquele contexto de vida e que ele deveria, como líder daquela casa, tirar a sua esposa e eles deveriam ir para uma outra terra, uma terra, curiosamente, eu aprendo muito com esse texto porque Deus disse para Abrão que ele deveria sair dali com a sua família, com a sua esposa, e iria para um lugar que Deus ainda mostraria. Pense na tranquilidade. Quando nós saímos de Minas Gerais para cá, já foi um grande desafio, porque aqui, agora é lá que é longe, né? Mas aqui sempre foi muito longe de lá. E você organizar a vida para esse tipo de mudança já é um desafio. Olha, nós estamos indo, ainda está no Brasil, viu? Mas nós vamos para uma terra e vai funcionar assim, viemos aqui antes, conhecemos, já é um desafio. Hoje lá é que tornou-se longe, porque aqui agora é a nossa casa. Mas Deus chega para Abrão e aquela família teve um grande desafio para sair da sua comodidade, da sua estabilidade em todos os sentidos. Agora, só um detalhe. Eles não apenas sairiam daquele formato tradicional e bem estruturado de vida em família, mas eles fariam isso alicerçados numa palavra que receberam do Senhor. Então nós vamos falar, ou nós estamos falando de uma família de gente crente. Estamos falando de uma família que servia a Deus, porque Deus se aproxima no sentido de falar com aquele chefe de família e diz para ele o seguinte: olha, eu tenho algo para fazer na família de vocês, e eu vou fazer isso de uma maneira muito especial. Então saia de onde vocês estão, vão para um outro lugar que eu vou mostrar, porque você vai ser o pai de muitas nações. Vocês vão ter um filho, e a partir de então, algo extraordinário há de acontecer e abençoar todas as famílias da terra. Pense na tranquilidade que foi essa promessa. Você certamente prestou atenção e se lembra, aquela família convivia com uma dificuldade direta acerca da promessa que receberam, porque Abrão já era avançado em dias, e a esposa era estéril. Não bastava conviver com aquela tristeza, aquela dor, agora tinham que conviver com ela, encarando uma promessa ou acreditando numa palavra de que a realidade daquela família mudaria, inclusive nesse sentido, não apenas onde moravam, como viveriam, de onde viriam os recursos, mas agora aquela família estava vivendo sob uma promessa.
E eles convivem com um desafio enorme após isso. Porque sai e 3 dias depois, Deus mostra para onde deveriam ir. E aí eles se estabelecem. O tempo vai passando. Eles obedecem, aquela família obedece àquilo que Deus disse que deveriam fazer, mas o tempo vai passando, passa 1 ano, 2 anos. Quanto tempo talvez você pense que seja um tempo razoável para ver o resultado de um investimento grande que você fez? Qual é um tempo razoável para um investimento financeiro, por exemplo? 5 anos. Isso é um homem que entende de dinheiro. 5 anos se passaram. E o resultado do investimento que eles fizeram, que foi muito mais do que dinheiro, não veio. Porque o investimento foi obediência a Deus. Aquela família se entregou a cumprir a vontade de Deus, na expectativa de ver o que Deus disse que faria. 5 anos se passaram. Mais do que isso, 5 vezes 5 anos. Depois dos 5, mais 5. Mais 5. E queridos, 25 anos se passaram. É a minha idade, acrescida de alguns dias no meu caso. E a promessa não havia ainda se cumprido. Naquela caminhada, Deus aparece aquele pai de família e o anima dizendo, olha, eu falei que ia fazer algo na sua família e eu vou fazer, tá bom? E ele, por alguns momentos, viu seu coração apertado. Sua esposa chegou a duvidar no seu coração. O texto sagrado diz que ela deu risada. Quando Deus disse que ela seria esposa, ela pensou assim no seu coração, olha, eu não posso ter filho, o meu marido já está velhinho. E Deus fala, Sara, você está duvidando de mim? Você riu? Não, senhor. Não é. Claro que riu. Eu disse que ia fazer uma obra na sua família, e eu vou fazer, diz o Senhor. Daqui a 1 ano você vai ver. E o que o texto sagrado registra é um dos momentos mais incríveis, certamente, na vida daquela família. Porque eles que não podiam ter filhos, receberam uma palavra do Senhor, esperaram em Deus, 25 anos se passaram, e agora Sara tem nas mãos um menino. Do Senhor o recebi, o nome do menino Isaque. E, queridos, tentem dimensionar a alegria no coração daqueles. O quanto aquela realidade familiar mudou quando aquela criança chegou, não apenas pelo fato de serem pais, mas por estarem vivendo o cumprimento de uma promessa do Senhor, e mais do que isso, num contexto totalmente contrário à possibilidade de viver o que estavam vivendo. Era um milagre, era uma manifestação indizível, inquestionável de Deus, e os corações certamente se alegraram muito. Quem já teve o privilégio de ser pai, aí mãe, sabe dessa alegria. Quando chega uma criança, muda a vida da gente. Quando chega 2, muda mais ainda. E ainda estão querendo mudar mais a minha vida. Certamente, a vida em família tornou-se outra. Melhor, mais alegre, mais feliz. E eu falo não simplesmente sem diminuir a importância pelo fato de ter um filho. Porque famílias que não têm filhos não são menos felizes quando Deus está conduzindo a história. Mas o que eu quero dizer é que eles, que não podiam viver essa realidade, agora estavam vivendo, poxa, que alegria naquela família. Até aqui nós já temos lições muito preciosas para tirarmos, mas eu não vou me deter a esse momento da história. Eu quero chegar no momento da história do texto que nós lemos. Porque agora o mesmo Deus que disse que mudaria a realidade daquela família, que faria um milagre na vida deles, agora esse Deus chega para aquele pai e fala o seguinte: olha aqui, meu filho, Deus disse, mata o seu filho para mim. Nós nos acostumamos com essa história, porque nós já ouvimos várias vezes, e talvez nós não paremos para pensar na seriedade, não apenas do aspecto legal, que não estava sob Abraão a possibilidade de fazê-lo, mas eu quero pensar no ambiente familiar. Deus pediu que aquela família sacrificasse na pessoa do líder o próprio menino.
que recebeu de forma tão milagrosa, tão especial, Deus diz: eu quero esse menino para mim, mate. Pense no transtorno. Pense na dor humana que estava diante dos olhos daqueles. Pense você chegando para sua esposa e falando assim: esposa, Deus quer o nosso filho para ele. E eu vou matar Benício para o senhor. Ela nem está aqui, né? Está lá no apartamento. Deixa ela lá, que se ela ouvir, ela já ia ficar braba. Pense em lidar com um desafio como esse em família. Nós conhecemos o final da história e, poxa, que legal, que bonito. Mas vamos deixar o final da história um pouquinho, gente. Aquela família agora começa a conviver com uma angústia profunda. Aquele pai está com seu coração apertado. A dor estava à sua porta. Se você acompanhou o texto, e eu tenho certeza que fez, quando Deus chama Abrão, ele fala: o primeiro, eis-me aqui. Ele fala: olha, eu estou aqui, Senhor, e aí? Aí Deus fala: mata seu filho para mim. Agora, ele se põe, o texto diz que ele prepara tudo. E no versículo número 6 fala: ambos juntos. Agora estava o pai, o filho e alguns servos indo, detalhe, para adorar a Deus no monte que o Senhor mostraria. Ótimo, que bonito, que romântico. Mas existia uma família, um pai que estava com o seu coração pequeno. Ainda que acreditasse no poder de Deus para mudar qualquer situação, inclusive dar a vida de volta ao menino, ele estava por fazer algo que certamente estava apertando o seu coração. E aquela família caminha, o texto diz que eles estavam caminhando juntos, pai e filho, para um momento que seria um divisor de águas na história daquela família. Uma mudança radical, outra mudança radical. Agora, o que estava decretado é que a vida daquela família seria uma vida em família sem aquele moço, que seria dedicado a Deus, através da morte, do holocausto, do sacrifício. E o texto diz que ele segue, leva o menino, e eles estão caminhando. Eu fico tentando imaginar o silêncio na caminhada, até que o moço se levanta. Não existe uma definição por parte dos estudiosos sobre a idade de Isaac aqui. Existem algumas conjecturas de que ele tivesse aí cerca de 20 anos, mas não há uma definição. Mas isso não é o mais importante. O fato é que era o filho de Abrão. E eles estão caminhando, até que no meio da caminhada, o menino, o moço, o jovem, se volta para o pai e fala: pai, está tudo pronto aqui para o sacrifício, está tudo muito certinho, mas cadê o cordeiro? Cadê o animal? Pense nisso, filhão, papai. É muito legal olhar para o final da história. Olha para esse momento da história. Olha para aquele filho perguntando a seu pai: pai, nós estamos aqui para um momento muito legal, muito bonito, nós vamos adorar a Deus, mas quem vai morrer? E aí a resposta de Abraão é que encheu a minha alma. Além de tudo que o texto ensina, encheu a minha alma essa semana, porque aquele pai, sabendo o que estava por fazer, ele se volta, eu imagino olhando assim nos olhos do seu filho, dizendo: Deus proverá. Como? A ordem já havia sido dada, meu irmão. Aquela família daqui a pouco teria que conviver com o luto. Aquele pai daqui a pouco teria que conviver com uma dor de ter matado o próprio filho, ainda que em obediência e adoração a Deus, ele faria algo terrível. Crise. Mas existia fé, mas ele era gente. E não venha me dizer que isso não tenha mexido com o coração de Abraão. Claro que mexeu. O foco da obediência e amor a Deus está aqui. Ele me ensina e te ensina de forma incrível. Mas era um pai que estava por matar o seu filho. Quando eu, como pai, penso na possibilidade das minhas filhas morrerem, isso já me destrói.
Agora, de eu matar? Temos uma família convivendo com um momento extremamente difícil, meus irmãos. E, nitidamente, não havia solução, porque já estava decretado o que fazer. Não tinha para onde correr, ele já tinha se decidido obedecer a Deus. Sim, poderia não obedecer. Não, ele decidiu obedecer. Eles entrariam num outro momento extremamente difícil. E quando o filho pergunta, ele diz: Deus proverá. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, para a nossa reflexão de forma mais detida. Por favor, volte os olhos para o texto sagrado. No Gênesis capítulo 22. Eu peço que você releia 3 versos inicialmente. O verso 9, o verso 10 e o verso 11. Por favor. Chegaram... Meu querido, olha aqui para mim, por favor, e preste atenção no que eu vou dizer. Na expectativa de viver a ação do Deus proverá, existe algo que nos cabe. Não há uma permuta aqui. Não há possibilidade de dar a Deus alguma coisa para que Deus me dê em volta, porque Deus é Deus. Quando Abraão diz assim, olha, Deus vai prover, eu não sei como, eu não sei quando, mas Ele é o Deus da providência. Abraão ensina que nessa expectativa da ação do Senhor, cabe-nos a obediência. Obediência a qualquer custo, se estivermos vivendo a vontade de Deus. O texto que vocês leram aqui, diz que Ele prepara tudo, que Ele ajeita a lenha, que Ele amarra o filho, põe em cima do altar. O que Deus disse que era para fazer, Deus disse que era para matar. Mas Ele disse que Deus ia prover. Ele não sabia como Deus ia fazer. Ah, mas Deus poderia ressuscitar, Deus poderia dar outro, Deus poderia fazer o que Ele quisesse, porque Ele era Deus e é. Eu quero pensar com você no momento daquela família, porque Ele mesmo demonstrando e até externando que servia a um Deus que provê todas as coisas e que naquela circunstância também o faria, restou ou coube a ele a obediência. Ele se prepara para de fato fazer aquilo que Deus disse que era para fazer. Ele não quis dar um jeitinho. Ele prepara o filho para ser morto. E quando ele levanta o cutelo para fazê-lo, o anjo do Senhor diz, Abraão! E ele diz, o seu terceiro, eis-me aqui. Primeiro a Deus, segundo o seu filho, o terceiro diante do Senhor. Ele diz, pois não. Dá para tentar conceber o coração daquele pai, meu filho? Não, não dá. Talvez tentemos imaginar o alívio quando ele foi interrompido diante do que estava por fazer. Ele levanta, para! Não sei se um alívio ou se a intensificação daquela dor. Como se quisesse talvez ver livre daquilo, já que tenho que fazer, eu vou fazer. Eu não sei o que passou no coração daquele homem. O que eu sei é que ele obedeceu a Deus. O que eu sei é que aquele pai, é que aquela família representada por ele estava ali, submissa à vontade de Deus. Deus proverá, mas cabia a ele obedecer ao Senhor. Deus proverá, mas ele tinha exigido que algo muito difícil fosse feito. E ele estava por fazer. Por favor, mais uma vez, olhe para o texto sagrado. Versículo número 12. Por favor, irmãos, leiam esse verso. Então... Louvado seja o nome do Senhor.
Porque nós temos a obediência desse homem. E aqui o próprio Deus atesta e fica registrado para a história que Abraão amava mais o Senhor do que a sua própria família, do que o seu filho, do que seus sonhos, do que a si mesmo. Aí ele diz: olha, não precisa fazer isso, porque agora já está claro, Deus é mais importante para você. Na expectativa de viver a provisão de Deus, de experimentar a ação do Deus proverá em nossas famílias, nós olhamos para Abraão e aprendemos com ele de forma muito dura, de forma muito difícil, mas de forma direta, contundente, que cabe-nos a obediência ao Senhor e que cabe-nos render em adoração, tendo o Senhor como o mais importante para nós. A sequência do texto diz que Abraão olha ao lado, estava lá o animal preso, ele pega o animal, coloca no altar e o sacrifica em lugar do seu filho. Claro que nós podemos tirar lições profundas do apontamento daquilo que Deus estava por fazer no futuro com Jesus Cristo, mas eu quero ainda me deter nesse aspecto familiar. Uma família que estava prestes a viver uma dor profunda, mas que ama mais o Senhor e que obedece a Deus. Quando o filho perguntou, ele disse: Deus proverá, mas ele não sabia nem como e nem quando. Você tomar uma atitude difícil, uma decisão difícil, já aguardando ou tendo ciência dos desdobramentos daquilo e da maneira como vai se resolver lá na frente, meu irmão, é menos difícil. Aqui, aquele chefe de família teve que tomar uma decisão difícil sem saber o que Deus faria. Na vida dele, qual foi o resultado, além desse livramento aí de Deus? O texto diz que o Senhor reforça toda a palavra de bênção sobre a vida dele. Olha, Abraão, te abençoarei, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e a areia da praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de Abraão e por sua família. Mas eu preciso convocar você para uma reflexão sobre as nossas famílias. Eu tenho certeza que nenhum pai aqui, nenhuma mãe, gostaria de receber do Senhor uma missão como essa. Ela chegou, tem coragem de contar para ela a missão, não? Ninguém gostaria de receber uma missão dessa. Louvado seja Deus, porque eu não creio que Deus requeira isso mais em nossos dias. Assina. Eu tenho certeza que eu olho para pessoas que nessa manhã estão aqui e que estão clamando a intervenção do Senhor, pensando em família, em áreas pontuais, coisas que ninguém sabe, ou coisas que todo mundo sabe, que estão precisando de uma ação do Deus providente, que estão querendo viver a realidade do Monte Moriá, mas não aquele até o momento em que mataria o filho, mas aquele outro, quando vê a provisão de Deus com o animal ali, para que acontecesse aquilo que Deus queria que fosse feito. Talvez na manhã de hoje eu estou olhando para pessoas que estão pedindo: Senhor, por favor, seja o meu Deus proverá dentro da minha casa. Talvez um relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, talvez num desafio tremendo financeiro em meio a essa crise, talvez uma secura, uma sequidão espiritual, eu não sei. Talvez eu esteja olhando para famílias que estão aqui, desesperançosas ante algum desafio com o qual esteja convivendo. E eu preciso dizer para você nessa manhã que o Deus de Abraão, o Deus proverá, é o mesmo Deus que age nos nossos dias hoje para a honra e glória do nome dele.
Eu preciso te dizer, meu irmão, que o mesmo Deus que o socorreu lá, ouve o clamor meu e o seu hoje. E Ele está pronto a agir. Como? Quando? Não sei, mas eu sei que Ele age. Talvez você está aqui hoje cansado, desanimado. Eu quero te convocar à obediência e adoração a Deus, à semelhança de Abraão, enquanto aguardamos o tempo e a forma da ação do Senhor. Eu quero te convidar nessa manhã a apresentar sua vida, sua família diante de Deus. Talvez algo que esteja afligindo, perturbando, tirando a paz, o ânimo, a alegria. E acreditar que o Deus proverá, continua a providenciar um animal para que a dor não se instale na sua casa. Mas Ele precisa, ou nós precisamos, que Ele nos seja a prioridade. Viu Deus? O coração daquele pai disse: olha, você me ama mais do que a ele, né? Eu sou mais importante, não é isso? Toma providência. De que maneira, meu irmão, essa mensagem se aplica à sua vida hoje de manhã? À sua casa? Nós corremos tanto que nem paramos às vezes para pensar em determinados problemas que na verdade nem queremos fazê-lo. Corremos um risco que muitas vezes fazemos. Nós vamos empurrando, vamos indo, vamos levando para ver o que dá. Não é esse o caminho que o Senhor requer de mim e de você. Talvez você precise tomar uma decisão difícil. Se Deus está instruindo, é tempo de confiar, de acreditar no Deus proverá. E saber que Ele continua vivo, percebendo, sondando e interrompendo, para fazer valer a vontade dEle, para a glória dEle e para a nossa alegria. Louvado seja o nome do Senhor. De que maneira essa mensagem se aplica à sua casa, à sua família? No monte do Deus proverá. É aqui, porque é na presença dEle. Não me pergunte como e nem quando. Eu vim dizer para você que Ele faz. Eu vim te desafiar a acreditar ou acreditar de novo, para obedecer e adorar, enquanto aguarda a manifestação dEle. Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos, por favor. Pense aí na sua família. Talvez se permita pensar em desafios que vocês estejam vivendo em família. Talvez algo que você nem queria pensar. O Deus proverá. Se faz presente nesse lugar. Quer renovar o seu coração, o seu ânimo e te ajudar a continuar. Senhor, pai e filho caminhavam juntos, mas o que estava diante deles era uma separação, uma dor profunda, humana, ainda que a fé estivesse no coração daquele pai. Ajuda-nos a aprender com Abraão nessa manhã, Senhor. Aprender primeiro a confiar no Senhor, de verdade.
a não nos desesperarmos com más notícias, com números alarmantes, com crises e inseguranças. Ajuda-nos a fitarmos os olhos no Senhor, não na nossa força, ou nos recursos que podem nos vir para suprir aquilo que nós acreditamos ser nossas necessidades. Ajuda-nos, Deus, a não seguir o curso do mundo, daqueles que esperam daqui mesmo todo o suprimento que precisam. Ajuda-nos, Deus, a voltarmos os nossos olhos para o Senhor. Embora vivamos aqui, que estejamos com os nossos corações rendidos ao Senhor, que reina soberanamente, independente das circunstâncias que nos cercam. Ajuda-nos, Deus, a acreditar que o Senhor é o mesmo Deus proverá. Ajuda-nos a obedecer aquilo que o Senhor requer de nós, dentro de nossas casas, nos nossos relacionamentos. Ajuda-nos a não sermos negligentes uns com os outros dentro de casa. Ajuda-nos, ó Deus, a não fingirmos que não tem nada acontecendo. Ajuda-nos, Deus, a tomarmos as decisões e os caminhos que temos que tomar dentro de nossas casas. A adorarmos o Senhor e aguardarmos a manifestação do Senhor. Eu peço a Deus que o Senhor visite o coração de cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã. O Senhor sabe com o que cada um tem convivido. O Senhor sabe, Deus, em que tem clamado ou já nem o fazem. A provisão do Senhor, a intervenção do Senhor. Então, em nome de Jesus, Deus, que hoje de manhã seja um tempo de renovo, da esperança no Senhor, da obediência e da adoração, enquanto aguarda a forma e o tempo do Senhor agir. Visita e fortalece cada família dessa igreja, Deus, para que com famílias fortes sejamos uma igreja forte, uma igreja que também acredita, prega o Senhor, adora o Senhor e aguarda a manifestação providente do Senhor, sabendo que a seu tempo as coisas vão acontecer. Toma, Deus, cada um aqui, toma nossas famílias, toma as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe, e isso seja para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus. Amém.